Hoje, dia 31 de março, é dia da nutrição. E a gente discute como o brasileiro anda se comportando diante do prato nosso de cada dia. A repórter Vanessa Navarro tem uma missão: ajudar quem anda precisando perder uns quilinhos. Não é o nosso caso, né, Vanessa? A gente está em forma, né? Como é que está a sua relação com a balança, hein? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, então, por esse informe. Eu devo admitir que minha relação com a balança é boa, viu? Mas sabe aquela história, fulano não engorda de ruim? É mais ou menos essa a minha situação, porque eu não sou exatamente um exemplo de alimentação saudável. Aliás, como bastante. Semana passada vocês me mandaram na hora do almoço para uma academia. Eu estava pensando em comida. Hoje, então, numa praça de alimentação, estou pensando também. Enquanto eu penso, tem bastante gente aqui comendo. Mas será que as pessoas estão fazendo escolhas saudáveis? É justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Não só sobre perder alguns quilos, emagrecer, né? Todo mundo gosta. Mas também sobre fazer escolhas saudáveis de comida. Primeiro, a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que conseguiram emagrecer e com saúde. O primeiro deles é o André Matos, que é analista de TI, uma profissão que você fica muito tempo na frente de um computador, portanto, acaba tendo uma propensão ao sedentarismo e a engordar. E ele conseguiu perder 31 quilos em 6 meses. Como será, hein? Vamos ver aí. Estava pesando em torno de 131 quilos e por diversas vezes tinha feito a atividade física, mas não tinha mudado o meu estilo de vida. Eu era acostumado a não ter horário para jantar, jantava à noite lanches, pizzas, né? Não tomava cuidado com a alimentação que eu tinha durante o almoço e acabava não vendo resultado. E aí chegava 1-2 meses de academia, eu me desanimava e parava. Aí em agosto, conversando com um amigo, eu vi que para alcançar o resultado, para conseguir realmente emagrecer, eu não teria que apenas ir para a academia, teria que acabar mudando o meu estilo de vida. Foi quando então eu entrei, achei um horário que para mim acabou se adaptando melhor à academia e mudei. Comecei a tomar café da manhã de forma adequada, à noite cortei os lanches, cortei refrigerante, comecei a jantar salada, mudei praticamente minha rotina. Neste período que eu comecei a levar a sério a academia e também a forma de alimentar, eu perdi 31 quilos. Aí também comecei a participar de um grupo de corrida. No final do ano fiz a minha primeira prova de 5 km. E agora domingo eu vou estar fazendo a minha primeira prova de 8. Legal, depoimento do André, né? E eu tô aqui com o João Pedro. Aí você pode achar que ele veio falar então só sobre saúde, sobre como manter um bom corpo, porque ele também é professor de educação física, mas ele também veio aqui como exemplo de pessoa que emagreceu. Dá para acreditar que ele teve 115 quilos, é isso, João? Isso. Como é que você chegou a isso e como é que você conseguiu perder esse peso? Bom, eu cheguei a pesar 115 porque eu não tinha nenhuma alimentação saudável, né? Eu até meus 18 anos só comia fritura, quando bem entendesse, comia doce, tomava um monte de refrigerante, abria a porta da geladeira, via que tinha alguma fritura lá para poder botar no óleo, comia também. E até que eu cheguei a 115 quilos, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Aí que eu resolvi entrar numa academia também, conhecer o trabalho de um professor de educação física, e eles me guiaram para aprender a ter uma vida saudável, digamos assim, me ensinaram a treinar. E com a alimentação saudável e o treino correto, eu consegui chegar a 85 quilos. Atualmente eu tô com 95, né? Que eu vi que 85 também não tinha ficado legal pra mim, resolvi ganhar mais um pouquinho e hoje levo essa vida saudável, pretendo até o resto da minha vida, né? Agora como professor também. Você virou professor de educação física também, justamente depois de toda essa mudança na tua vida. Agora eu queria saber o seguinte, uma dúvida pessoal minha, que eu acho que é de muita gente. Como é que você recondiciona a mente, né, para não ter essas tentações? Porque quem é acostumado e adora doce, pizza, massas, como é que você consegue largar tudo isso? Olha, no meu caso é que eu fiquei muito assim, em choque com a minha imagem que eu tava. Então, na verdade, eu recondicionei para conseguir recuperar minha autoconfiança, minha autoestima, né? Foi uma motivação para mim. Agora, realmente, os primeiros meses são bem difíceis, porque eu largar doce, fritura, refrigerante de uma vez para quem era acostumado a comer, foi bem árduo, assim, mas... E recaída? Com certeza, final de semana principalmente. Às vezes até uma cervejinha atrapalha, né? Mas consegui condicionar e hoje, graças a Deus, leva essa vida saudável. Com algumas exceções, né? Final de semana porque ninguém é de ferro, mas no meu dia a dia eu costumo levar essa vida saudável. Legal, parabéns, obrigada, João.
Então hoje a gente vai também dar algumas dicas para as pessoas que querem ter uma história parecida, né? Poder emagrecer, não precisa ser uma perda de peso tão grande se não for o caso, mas até para perder alguns quilos você precisa fazer as escolhas certas e, como eu falei, comer com saúde. Daqui a pouco a gente vai falar com a nutricionista Aline Tiburcio, que está aqui com a gente e já montou 2 pratos. Eu quero que você olhe aí e depois me fale, vai pensando aí qual deles será que ela considera como uma escolha saudável e qual que não é. E se você quiser mandar pra gente alguma pergunta, aproveita 9972-5178, estou aqui com o celular, que na volta daí, ainda hoje a gente responde todas as dúvidas. Gustavo. Obrigado, Vanessa. Tem um prato que é mais gostoso, né? Nem sempre o mais gostoso é o mais saudável. Voltamos a falar de nutrição, muita gente está almoçando agora, né? Aí eu te pergunto, você se preocupa na hora de se servir, na hora de montar o prato, para ver se está comendo certo? Vanessa Navarro mostrou pra gente no bloco anterior 2 pratos, né? Um com uma pururuca, muito gostoso, mas não muito saudável, né, Vanessa? Como é que a gente faz para poder montar o prato e não errar, hein? Gustavo, você acertou já, né? Falou, então, o prato da pururuca, infelizmente, não é o saudável. Isso todo mundo já sabia, mas a gente falou só como uma provocação. Agora quem vai explicar pra gente, então, como ter uma alimentação saudável é a nutricionista Aline Tiburcio. Aline, a gente está aqui, então, com 2 pratos um pouco... Os 2 são gostosos, né? Mas qual que é a diferença aí entre um prato saudável e um não? Na verdade, o prato saudável, ele acaba ficando com o prato da esquerda, né? É um prato que a gente montou baseando assim, que 50% desse prato, quando a pessoa ela for montar, o que ela tem que ter ideia? 50% que seja referente à parte dos vegetais. Um quarto, assim, referente à questão dos folhosos e o outro quarto normalmente dos cozidos, né? Foi como eu coloquei aqui. E o outro 50% desse prato a gente acaba dividindo entre a porção dos carboidratos e da proteína. Aqui no caso eu deixei o arroz integral, até mesmo pela questão do índice glicêmico, da questão da fibra, do retardo da absorção, né? E o tradicional arroz-feijão, né? E depois o feijão e a carne sendo como uma questão proteica. Então, na verdade, esse daqui seria o prato saudável, né? Então, vamos deixar a pururuca, né, para bem de vez em quando. Agora tem aqui algumas perguntas que chegaram. A Sônia tem um filho de 12 anos, ele tem 50 quilos, 1,62 m. Ela queria saber se tá bom essa média aí para a idade dele. Só que o que ela fala, que eu acho que você tem que comentar mais, é o seguinte: o menino toma café da manhã, janta e pula o almoço geralmente. Pode isso? Não, na verdade o que a gente tem que pensar é assim, café da manhã, almoço e jantar são as 3 principais refeições que a gente tem, as principais, mas a gente não pode também esquecer dos lanches intermediários, né? Então, a gente orienta, não pule o café da manhã, não pule o almoço, não pule o jantar, né? Porque são eles que vão estar fornecendo nutrientes. Então, quer dizer, que se a pessoa ela deixa de realizar esse almoço, consequentemente, na próxima refeição ela acaba comendo mais, né? Já responde também a pergunta do Everton de Porecatu, que queria saber quantas refeições por dia é o normal. Acho que você já respondeu. Agora tem uma pergunta aqui interessante, que é minha também, que é a do João Henrique. Ele pergunta o seguinte: o valor dos alimentos saudáveis é caríssimo. Teria um meio termo para as pessoas de baixa renda se alimentarem bem também? Realmente, a gente acaba tendo, tanto é que nessa opção que eu montei dos pratos, o valor ela acabou sendo o mesmo, né? Então, assim, realmente a pessoa ela precisa, às vezes, saber diferenciar o que é o melhor para ela, porque em questão de valor nesse prato acabou tendo o mesmo, né? Tanto na questão saudável quanto não saudável. Do fato, realmente, existem algumas opções que acabam encarecendo, mas é o custo-benefício, é o que a gente vai ter o benefício ao longo prazo depois futuramente, né? O Winston pergunta, a carne grelhada, porque ele quer saber por que a carne grelhada é mais saudável do que aquela assada numa churrasqueira ou feita na panela. O problema da questão da carne assada na churrasqueira, você tem todos os compostos que tem na fumaça, né? Então, normalmente a gente já fala assim, nem o assado acaba sendo saudável, né? Então a gente procura, e quando a gente fala assim, o grelhado, é aquela questão, o menos possível de óleo, porque às vezes a pessoa acaba colocando uma quantidade até a mais. Então, a gente opta então pela questão do grelhado, mas com o mínimo possível de óleo. E tentar evitar o máximo possível do churrasco, né?
Essa dúvida agora aqui do Jean é super comum hoje, as pessoas têm, né, a vida corrida, sei porque o jornalista também é assim, sempre diz que o tempo é desculpa para não comer bem. Então ele quer saber o seguinte, ele trabalha com vendas externas, viaja muito, cada dia está num lugar, não tem intervalo para comer, mas quer saber se mesmo assim dá para ter uma alimentação saudável, como é que ele faz? Olha, quando a pessoa opta por estar se alimentando num buffet, a opção, ela tem uma variedade maior, né? Então, como aqui a gente tem a opção, sempre vai ter o arroz integral, sempre vai ter a salada, sempre vai ter uma fonte proteica. Então, assim, vai dela saber selecionar que tipo de alimento que eu vou poder estar colocando no meu prato, né? Como ele viaja, então assim, provavelmente tentar optar por lugares que tenham essa questão dos buffets, que você consegue ter uma variedade melhor, né? Importante também é lembrar que não deixar também de fazer os lanches intermediários, como eu acabei dizendo, né? Então, assim, tentar levar... Hoje tem várias opções, né? Desde as próprias frutas, né? Que às vezes você consegue estar transportando, ou até mesmo de algumas opções leves que você pode estar levando na... Então, assim, é uma forma da gente poder trabalhar isso, né? Agradeço muito a tua participação, ficaram várias perguntas de fora, então a gente retoma o assunto qualquer hora, porque é sempre importante falar de saúde, né, Gustavo? Tem que manter a forma, mas também tem que ter uma alimentação saudável para isso. Exatamente. Tomara que as pessoas repensem, então, agora, na hora de passar no buffet para pegar o almoço. Valeu, Vanessa. Obrigado.